Olá pessoal, mais uma live sempre às 20h30 aqui no Instagram. É um prazer estar com vocês aqui compartilhando essa alegria de estar batendo um papo com mais um profissional e claro, com vocês aqui colado conosco, né? Toda segunda-feira falamos sobre esporte. Toda terça-feira, hoje, falamos sobre educação. Amanhã, quarta-feira, falaremos sobre política. Quinta-feira, falaremos sobre esporte universitário. E na sexta-feira, sempre um dia livre. E que nesta sexta-feira falaremos sobre terapias transpessoal. É isso aí. Queria agradecer aí a participação de todos vocês e hoje o nosso papo é educação. E o nosso convidado, claro, é um convidado extremamente querido, que é o doutor Odilon Jorge. Odilon, que ele é licenciado, com licenciatura plena em Educação Física, especialista em Ciência do Treinamento Desportivo, ele é professor universitário, professor Educação Básica aposentado, rede municipal, advogado militante. Além disso, ele é especialista na propriedade intelectual, ele é mestre da arte da capoeira, mentor intelectual da hidrocapoeira e também é mestre em direito constitucional dos afrodescendentes e é doutor em educação e direito patrimonial. Olha, esse é uma grande figura, um grande amigo, e nós estaremos batendo um papo aqui com ele, vai ser assim, muito legal. Eu queria mandar um beijo aqui para a Nádia, que está aqui conosco, o Clécio, que está aqui, Reginaldo também, e eu estou só aguardando o doutor Odilon para poder a gente iniciar essa live. Vou mandar aqui uma mensagenzinha para ele. Só aguardando ele entrar para que ele possa aqui estar compartilhando a tela e a gente batendo um papo. Como vocês sabem, todo dia nós temos um tema diferente, todo dia nós buscamos dentro do possível, falar sobre vários assuntos, mas hoje em especial o nosso tema, que é terça-feira, é educação. E a gente conta aí com a sua participação. Mande perguntas, né, faça seus questionamentos, que a gente vai estar passando aqui para o doutor Odilon e ele poder participar. Quero mandar também um abraço aqui, meu amigo Marcos Araújo, líder da equipe Demolição, e amigo querido que também está acompanhando aqui. Quero agradecer a audiência, meu mestre Marcos. Bom, só estou aguardando o doutor Odilon entrar, já mandei mensagenzinha aqui para ele, ele já deve estar visualizando, para a gente iniciar o nosso bate-papo, né? Isso que é tão importante para a gente estar esclarecendo. Nesse período de pandemia, e neste momento principalmente, onde o comércio começa a abrir, começa a ter uma perspectiva da abertura também, agora na segunda fase das academias, salão de beleza, dentre outros. Então a gente precisa estar informado em todos os aspectos, porque precisamos voltar a estudar, precisamos aí iniciar, ou melhor, retomar as nossas vidas, né? Vamos ver aqui se Odilon já está aqui conosco. Ainda não, mas ele já visualizou aqui que nós já estamos aqui. Pronto, o doutor Odilon já entrou, já está aqui. Estarei convidando o doutor para
bater esse papo conosco. Vocês já, como vocês já sabem, eu já li aqui o currículo dele, né? O currículo não, na verdade eu li aqui um resumo do currículo dele. E aí ninguém melhor do que o próprio doutor Odilon, o doutor acadêmico, mas o mestre de capoeira Odilon, para falar sobre, claro, a vida e a trajetória dele, não é isso? Então, Odilon, queria lhe agradecer imensamente sua generosidade, meu amigo, de compartilhar conosco o seu saber, a sua trajetória, a sua história, principalmente. E você que teve duas grandes oportunidades, tanto da vivência acadêmica, quanto também da vivência na prática, né? Ou seja, na lida. Eu já tive a oportunidade aqui de ler o seu currículo, me cansei aqui na metade, dei uma respirada, depois continuei lendo o seu currículo, mas eu queria que todo mundo ouvisse de você. Quem é Odilon? E eu o saldo assim. Salve, meu mestre, obrigado por estar aqui conosco. Salve, 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 Átila, mais uma vez, parabenizando sua iniciativa, uma iniciativa criativa que é de você, né? Hoje, em off, nós estamos justamente conversando como nós nos conhecemos pelos olhares, né? Quando você baixa essas pautas, você não julga, você não consegue sentenciar, mas você consegue pensar uma forma de agregar. E isso é muito interessante para a postulação de uma carreira a qual você ora, empresta seu nome, o seu prestígio e a sua, eu diria assim, a sua rede, né? O seu network, que é um network bastante robusto, haja vista que você está inserido em dois contextos que eu tenho maiores paixão, né? A educação, o esporte, que os dois contemplam a cultura nossa. Claro que nós temos, assim, graças a Deus, fomos iluminados por sermos educados através de culturas alienígenas, mas não deixou de ser interessante para a nossa formação como cidadão que hoje nós somos, né? Pai de família, digamos assim, trabalhadores, né? Empreendedores e, por que não dizer, articuladores do bem comum. E, nesse particular, eu me sinto à vontade conversando com você, porque você conhece os oráculos muito bem e sabe que um libriano como Odilon Góes, né, um capoeirista devoto da capoeira, eu costumo me definir na trilogia, né? Eu sou devoto da capoeira, vocacionado para ser professor, e a razão da vida me levou para que eu pudesse me educar na ciência jurídica, ou seja, na ciência do direito, né? Porque nada melhor do que o direito para que haja equidade, entendeu? Entre a sociedade e as instituições, a sociedade organizada, enfim, até que passe a religião e outros contras e contras e contras. Mas nós estamos aqui, à sua disposição. Bom, eu queria que você, eu já li seu currículo, mas queria ouvir de você. Quem é Odilon Góes? Odilon Góes é uma mistura de índio com negro, primeiro, a essência, né? Eu diria a essência étnica, uma mistura de negro com índio, porque meu pai, os seus ancestrais maternos, sobretudo minha avó era índia, e é índia mesmo, índia, e o meu avô, por incrível que pareça, era descendente de espanhol. Aí começa a árvore genealógica lá do lado velho. Do lado da minha mãe, a minha mãe negra, a minha avó negra, e o meu avô, filho de português, porém negro. Agora com o nariz afilado. Não esse meu, igual de panelinha, que já é uma mistura do índio. Uma pessoa muito simples, procura ser sempre, eu procuro estar sempre aberto a novas informações, a novos conhecimentos,
Sou de ouvir, gosto muito de falar, adoro falar, sou falante por natureza, até porque a minha conceptualidade, né, cósmica, eu sou um libriano, então o libriano é vaidoso porque gosta de usar perfume, roupa bonita, ir a teatro, entendeu? Ler grandes periódicos, gosto de ler mesmo. Não sou igual a meu avô, porque meu avô, Odilon, eu herdo o seu nome, o meu avô era autodidata, falava e escrevia 7 idiomas, sem nunca ir nessas nacionalidades. O impressionante é isso. Eu digo sempre, eu queria ter 30% da capacidade de inteligência, não só emocional, mas inteligência racional do meu avô. Mas, assim, eu falo, né, domino, porque até morei um pouquinho fora, na Espanha, balbucio inglês igual a você, mas você fala inglês melhor do que eu, tenho certeza, você domina os códigos, né? Os códigos saxônicos melhor do que eu, mas me comunico em italiano, gosto. Aliás, você ter acesso a outros idiomas facilita de você ter uma possibilidade de entender determinadas coisas que aqui nós não podemos fazer comparação. O que nós devemos fazer, o que estamos fazendo, é trazer a nossa contribuição, né, do nosso conhecimento, que nós tivemos oportunidade, talvez não privilégio, todo mundo tem suas dificuldades, mas tivemos oportunidade e aproveitamos para agora estarmos socializando esse conhecimento. Mas, Átila, antes, porém, eu estava aqui abrindo minha tese doutoral na educação, que você já botou aí no meu currículo, reduzido de educação, né? Eu, doutor em educação, e eu fiz uma coisa, rapaz, interessante, se você me permitisse, somente um prólogo, né? Na apresentação, na minha tese doutoral, que eu defendi em 2014 na Universidade de Salamanca, com a presença, meu Deus, eu nunca vou esquecer isso, do meu padrinho, do professor doutor Edivaldo Machado Boaventura, que dos seus recursos próprios saiu do Brasil, além fronteira, e eu fui recepcioná-lo lá no aeroporto de Barajas, lá em Madrid, e ele disse assim, meu filho, nós vamos pegar um táxi, nós vamos como? Ele não se preocupe. Ele, meu filho, você vai dirigir esse carro é da universidade. Eu digo, as coisas aqui são diferentes. Basta o senhor mostrar que o senhor peticionou e mostrou responsabilidade, desceu o seu passaporte lá, tudo direitinho, e eu vim buscar uma sumidade. Então, o seu motorista sou eu. A gente vai fazer uma viagem de 2 horas até Salamanca. Aí o mestre Edivaldo Boaventura compor um tribunal, praticamente um tribunal misto, que foi, eu diria, avaliadores da área do direito, né, do direito patrimonial, que eu também sou doutor na área do direito patrimonial, de caráter material, lógico, ter comigo uma responsabilidade ancestral de estudar as expressões culturais tradicionais, especificamente, né, de olho na arte da capoeira, por acreditar, oriunda de um movimento popular, né, que se tornou uma arte, né, eu diria assim, uma arte espetacular para aqueles que passam e gostam, se seduz com o som do berimbau, com o toque, eu diria assim, do atabaque, muito situoso. Na academia do mestre Baixinho se usava o atabaque, o pandeiro e o agogô e o reco-reco. Já na academia, na escola, academia não, academia é errôneo a falar. Na escola, a capoeira ela tem escola, porque a capoeira ela forma, assim como forma também o judô, forma o karatê. A capoeira ela tem uma formação e no momento que essas escolas foram evidenciadas na sociedade soteropolitana, e no momento a capoeira passava por alguns cesseamentos de liberdade de expressão, por ser uma contravenção
né, penal, herdada pelo Código Penal do Império, que, assim como a Primeira República, o herdou. E a capoeira passa a ter justamente a sua conotação hoje de liberdade, como ela é, libertária, multifacetada, embora a sua roda, ou seja, a sua mandala, é justamente o que o comitê, eu diria, o comitê de estudiosos da Organização da Cultura, da Unesco, em 14, ou melhor, no dia 24 de novembro, ocasião que eu estava defendendo minha tese, e esse comitê reunido para referendar a roda da capoeira como bem do patrimônio, como bem cultural do patrimônio imaterial. A roda, mas não é a capoeira. A capoeira, ela não tem nenhum engessamento, muito pelo contrário. A capoeira, ela é uma arte libertária, onde aquelas pessoas, ou seja, o engenho, que quer justamente pensar alternativas pedagógicas, metodológicas, terapêuticas, a nível de treinamento, está livre. Agora tem que dar cara, efetivamente, aos fatos para que realmente se consolide. A sociedade, ela só acredita quando ela vê consolidação daquilo que a dicotomia não analogia, mas axiologia entre a prática e a teoria, como o senhor falou. Então, eu peço licença somente para dizer o seguinte: diante das imensas modificações do nosso tempo, vivenciamos circunstâncias casuísticas que não precisam ser demonstradas apenas por acontecimentos fáticos e históricos. Diariamente são constatadas nos meios de comunicação quando informam sobre várias crises contemporâneas, dentro e fora do Brasil, e no seu conjunto podem ser consideradas como partes de uma grande crise do nosso tempo, embora generalizada em cada país, no mundo e nos segmentos econômico, sociocultural, educacional, moral, ético e geopolítico. Para abrir nosso bate-papo, nada melhor do que essa live para que esse prólogo realmente repensemos o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas precisamos estar preparados, como eu vi aí na sua apresentação, para a pós-pandemia. Precisamos estar preparados. E aqui nós estamos abertos para poder dialogarmos, sobretudo nesse tema que o senhor me dá uma grande oportunidade de eu me posicionar. Ok. Falar sobre educação no Brasil, aonde só em 88 que os estados e municípios, através da Constituição, tiveram o dever de cuidar dessa tão importante área, e que hoje, na minha concepção, passa por um momento muito difícil, porque a gente não consegue hoje ver, principalmente nos bairros, e aí eu vou falar de Salvador, porque eu conheço com propriedade, você vê assim o quanto a educação ainda não chegou nos bairros de Salvador, o quanto a educação ainda não teve a repercussão que deveria ter, e principalmente a inserção na faculdade, o quanto isso cada vez tem sido menor. E olhe que hoje, com a quantidade de faculdades inclusive à distância, onde o custo é infinitamente menor, mas não gera de forma alguma a possibilidade para a inserção através do próprio incentivo, da própria forma natural. Entra na faculdade hoje os que são realmente lutadores, aqueles que têm isso como meta, ou que alguém, ou a família, alguém impulsiona. Não é uma coisa natural. Olha, eu vou aqui, já vou escolher minha faculdade, vou fazer meu Enem. Tudo é difícil. Para ter o adiamento do Enem foi difícil. Será se
o governo não entende, será que os deputados, os senadores não entendem que teria que ser indiscutivelmente adiado o Enem, senão as pessoas de escola pública não teriam as mesmas oportunidades. Né? Aí, enfim, aí é um país que é necessário as cotas, e enfim. Então, falar sobre educação aqui é muito triste, embora precisamos falar para despertar necessidade disso e fazer com que as pessoas possam olhar que a educação ela só é dita no período da eleição, nos palanques, e depois ela é esquecida. Para aprovar o Fundeb foi uma loucura, foi a maior dificuldade. E você, Odilon, venceu tudo isso, como você mesmo falou. Você é negro, você é índio, você é brasileiro, você é doutor, você é capoeirista, mestre, ou seja, está aqui, é possível. Mas eu queria ouvir de você. Como é que você está vendo hoje a educação? Claro, no Brasil, mas principalmente na Bahia, em Salvador. Recapitulando o que você bem colocou, a Constituição da República Federativa do Brasil promulgou em 1988, né, facultando até no seu artigo 22, inciso 24, a competência privativamente da União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, através de uma lei ordinária 93 de 94, cujo papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades. Amplia-se ainda mais no despertar deste promitente milênio. Todavia, acena, Átila, para a necessidade de se construir uma escola focada para a formação de cidadãos e sua preparação para o mercado laboral. Assim assigna lá no artigo 215, na própria Constituição, com de respeito ao papel da educação. A escola é uma das instâncias sociais mais significativas, de suma importância, para a análise de práticas sociais, pois abre caminho para que os indivíduos possam refletir criticamente sobre modos de agir na sociedade, contribuindo no questionamento para validação ou não das relações e práticas sociais vigentes. O que eu quero dizer com isso? Que a escola prepara justamente o cidadão para a sociedade, mas o dever, sobretudo, dessa educação parte da família. Assim está assignada lá no artigo 215 da Constituição Federal do Brasil, que a educação é dever do Estado e da família. A família não pode se isentar disso. Obviamente, claro, que a educação é um investimento que não se trata de política de governo, se trata de política de Estado. Você, como tem eu diria assim, uma dimensão, uma inteligência racional e emocional de perceber que se esperarmos somente pela essa intenção do Estado, você sabe que o Estado, ele eu diria assim, ele tem inúmeros deveres, cujos quais, a partir do momento, coloca representantes parlamentares para justamente levar aquela situação que o camarada lá, como você bem falou, do bairro da periferia, não tem uma escola com equipamento adequado, seja ela da rede municipal ou estadual. Posso falar isso com excelência, porque fui professor durante 35 anos das duas redes, quer seja estadual ou municipal. Briguei muito, sobretudo no início do terceiro milênio, no século XXI, quando a gente dobra o ano 2000, e nós somos premiados, né? Eu diria premiados, uma coisa que deveria ser constada desde a Constituição de 1946, quando Getúlio Vargas abre possibilidades para entender o povo brasileiro, o caboclo, o crioulo, o negro, hoje, na linguagem, por uma derivância norte-americana do afrodescendente. Né?
A materialidade em 2003 eu briguei muito, 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 muito. Primeiro que eu já estava fazendo, mas eu briguei mais ainda porque eu já estava com uma maturidade, eu diria assim, um acúmulo de experiências para justamente entender a dimensão da materialidade da Lei 10.639/2003 e sua aplicabilidade. Mas o que ocorreu foi o seguinte: ao invés de abrir, começou as rejeições. Aí que nós começamos a perceber que dentro da própria rede pública, dentro dos próprios governos que estavam nesse momento da promulgação dessa lei, a política não era essa, muito pelo contrário. A política era justamente de enfraquecer eu diria, essa norma, entendeu? Eu diria regimental. Uma norma regimental que deveria ser obrigada para todos, não só nas escolas públicas, assim como na escola privada. Ou seja, estava tendo uma alteração no artigo 26.1, 26.2, ou 26A, 26B, da 93, 94, que a 10.639 estava fazendo um eixo transversal para poder valorizar a identidade cultural do povo brasileiro, que nós conhecemos e muito, né, até pela formação desse povo, o maior quantitativo de indivíduos que aqui tiveram, desde da colônia a passar pelo o regime imperial até a nossa república, o nosso país é abastecido desses signatários, desses escravos que no século XVI, no final do século XVII, foi praticamente 8 milhões. E eu tive a oportunidade, agora nessa viagem que eu fiz para a Europa, de conhecer o porto de Mindelo, né? Mas, infelizmente, por questões de determinações sanitárias e preocupações diplomáticas com os países por conta da pandemia, nós fomos impossibilitados, ficamos praticamente quase 2 milhas de distância da ilha de Mindelo, que fica justamente no arquipélago de Cabo Verde. Tive a oportunidade de navegar pela a ilha da Serra Leoa, né, Senegal, Dakar, ou seja, uma viagem maravilhosa. Aí eu dizia, pô, por que os professores de geografia, no tempo que a gente estava estudando a educação básica, não facilitava tanto esses conhecimentos, que é uma coisa simples. Agora, estudar história por mapa é interessante, porque você tem a noção de onde você está. Mas esses mapas têm que ser atualizados, até porque algumas nações passaram por emancipações, etc. Então, a educação do Brasil necessita, efetivamente, de uma política de Estado. Ou seja, o que está na Constituição tem que ser garantido. Nós, você, eu, não é que você esteja sendo um candidato a pré-candidato e você vai mudar um mundo de uma hora para outra, mas você já tem consignado no seu ser que você percebe. Nós percebemos que os governos não levam essa política pública a sério. Nós estamos vendo aí o resultado das nossas escolas sucativas. Como é que fecha uma escola como aquele Manuel, aquela da Vitória? Que a ideia foi para ser justamente construída uma escola no seio da classe dominante. Porque ali, quem é que vive ali? Classe média alta, né, um pessoal que tem um poder aquisitivo maior e tudo, mas ali eu não entendo esse apartheid do camarada que mora em periferia não poder andar no Shopping Salvador. O branco até se passa despercebido, mas o negão tem uma dificuldade, professor Átila. Eu, inclusive, um senhor idoso já com cabelos brancos, né, de cavanhaque branco, eu gosto sempre, né? A minha vaidade combina em me vestir bem. Aí eu junto um dinheirinho para comprar uma roupinha melhor. Aí quando eu vou no Iguatemi, eu digo, quanto é esse terno aí, meu amigo? Aí o cara diz, é X. Eu digo, desce um aí para ver se cabe no cara. O cara fica me olhando 2, 3 vezes. Eu digo, eu mandei descer.
Eu mandei descer o terno para eu poder vestir, eu vesti para sempre ter meu filho, ou alguma pessoa que está comigo. Eu digo, gostou, gostou. Quanto é, X? Não me interessa. Paguei, acabou. Mas é isso que foram nos tirados, essa oportunidade. Eu tive a oportunidade e agarrei. Não que eu seja filho de rico, nós não somos filhos de rico, nós não temos famílias tradicionais. Agora, nós tivemos uma boa educação doméstica e nossos pais foram atentos para dar educação informativa para hoje estarmos aqui discutindo um segmento tão quanto, eu diria, controvertido. Imagine você que o governo federal, através do Ministério da Educação, se compromete com a pauta de políticas afirmativas, vem instituindo e implementando um conjunto de medidas e ações com o objetivo de corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover, inclusive, a inclusão social e a cidadania para todos no sistema educacional brasileiro. Procede? Procede? Devolvo a pergunta a você. Meu querido, é muito bom estar falando sobre educação aqui, mas eu gosto também de dar muitos exemplos, né? Você sabe que eu tenho rodado Salvador como um todo, e antes da pandemia eu estive por diversas questões, a vice-diretora e uma professora, e está falhando um pouquinho. eu perguntei quais eram as principais dificuldades que eles tinham lá. E aí ela me falou, dentre tantas, teve uma que assim eu fiquei extremamente assim, triste e, de uma certa forma, sem arrumar uma forma de resolver. Que foi o seguinte, Átila, nós mandamos as tarefas para casa, os meninos fazerem, e eles não fazem. E aí eu falei, por que eles não fazem? Porque eles sozinhos não conseguem e os pais não têm cultura nenhuma para poder ajudar. E aí, assim, se eu tenho um problema hoje, o meu problema é que o meu aluno não faz a tarefa porque não tem hoje ninguém para ajudar ele em casa para que ele possa fazer. E ele não tem condição de fazer sozinho porque é uma criança. E aí, utilizando esse exemplo, nós fizemos um pré-projeto agora, que é justamente com relação à abertura das escolas todos os dias, nos 3 turnos. Porque você sabe que existe o esporte na escola e o esporte da escola. E neste projeto estaria incluso o projeto, o esporte e outras atividades na escola, para que, ao invés da criança ir em casa fazer o dever em casa, fizesse na escola com a ajuda de outros professores ou de outros alunos, estagiários, enfim. E que também o aluno, ao invés de sair para a rua para jogar futebol, fazer alguma coisa, fosse para dentro da escola. Você sabe o que foi que um político, quando eu estava discutindo o projeto com ele me disse? Átila, seu projeto é lindo, é perfeito, mas não vai ser aprovado nunca, porque isso aqui vai aumentar o custo. E hoje não fazem nada que aumentem o custo. Essa foi uma resposta com relação, nas palavras dele, um projeto perfeito. Só que em momento nenhum, e aí eu digo isso aqui claramente, a educação não é prioridade. Porque se você faz isso, olha só, se você faz isso, você está ajudando o povo a ter oportunidade. Porque muitas famílias não tiveram, estão trabalhando o dia todo, não têm cultura para ajudar os alunos, não são exemplo no aspecto cultural para que o aluno possa dizer assim, eu quero ser assim, porque infelizmente a gente sabe que no subúrbio é muito difícil, e aí a gente vê isso. Ou seja, meu amigo, é muita luta. É muita luta. Eu não entendo como os deputados eles demoraram tanto tempo para poder votar no Fundeb, uma coisa que vai ser bom
para o Brasil inteiro. A Bahia vai ser o estado que vai ter mais dinheiro para a educação básica. Pelo amor de Deus. Ou seja, e aí, meu amigo, às vezes, e aí eu concordo plenamente com você, mas às vezes a gente precisa inverter um pouco. Porque se o Estado não fizer algo diferente agora, isso vai ser um ciclo vicioso. O avô não estudou, o pai não estudou, o filho não vai concluir, porque daqui a pouco vai começar a trabalhar. Ou seja, o Estado precisa agir, o Estado precisa estar mais próximo. Agora, claro, nós não tiramos aqui de forma alguma a responsabilidade da família, mas também a gente sabe da limitação de muita gente. Meu irmão. Sem dúvida. Eu costumo dizer, isso são palavras até do próprio Darcy Ribeiro, né? Você sabe que Darcy Ribeiro foi sempre um grande entusiasta desse segmento da educação, inclusive ele foi o pai da criança no governo de Brizola, né? Eu sou simpatizante, e por que não dizer, não sou tão quanto militante, como eu fui no Rio de Janeiro quando eu me filiei ao partido do PDT, o partido do Brizola, por me identificar justamente pela causa que ele defende, que é a educação. Então, o Darcy Ribeiro sempre colocava no seu jargão, para democratizar a educação, precisa mobilizar toda a sociedade. Essa sociedade não é só a sociedade organizada, é a sociedade como um todo. A sociedade precisa entender que, a partir do momento que nós começamos a prestar atenção de educar o nosso povo, efetivamente nós teremos servidores públicos educados, eu diria, servidores de serviços básicos, serviços de manutenção também educados, porque eu vi isso, você viajou muito também, você sabe disso, na América, nos Estados Unidos, a gente vê, o americano é muito capitalista, ele não é muito de estudo. Não, o estudo para ele é o básico. Ele precisa se manter. Então, se você tem um estudo básico, não é necessário, não é uma prioridade você ter que ir para a universidade. Foram incutidos na cabeça do brasileiro, do sul-americano, para que ele fosse gente, para que ele tivesse um status quo na sociedade, ele teria que fazer um curso superior. Ou atropelado ou não, mas ele teria que ter um curso superior. E quantas pessoas têm curso superior aí que se forma e não faz nada? Né? Ocupa o espaço, gasta o dinheiro, o tempo do Estado, muita gente também, não só nas universidades privadas, mas também nas universidades públicas. Então, o que a gente percebe, como você falou uma coisa legal, o garoto vai para a escola, ele tem a aula dele normal, à tarde ele tem um reforço dele, ele tem um esporte para fazer. Mas isso já era ideia do nosso grande, que é o educador, né? Padrão da Bahia, que é o Anísio Teixeira, quando ele dizia, ainda em 1960, ele emite esse pensamento. Muito antes que as filosofias viessem expressamente a ser formalidades em sistemas, já a educação, como processo de perpetuação da cultura, nada mais era do que um meio de se transmitir a visão do mundo e do homem, que a respectiva sociedade honrasse e respeitasse. Quer dizer, eu vejo muito assim o caput do artigo que diz respeito à educação na Constituição Federal, muito o pensamento de quem? De Anísio Teixeira. Eu vejo muito o Darcy Ribeiro ir pela linha de quem? Anísio Teixeira. Mas Anísio Teixeira já vem pela linha de quem? De Paulo Freire. Quer dizer, são os freirianos. Então, Freire, para ser conhecido no universo, ele teve que sair do país. Quer dizer, aqui também tem uma coisa muito louca que se chama a questão da meritocracia. O Brasil precisa aprender a exercitar essa meritocracia. E essa meritocracia, o indivíduo ou o cidadão, ele aprende na escola, na formação. Por que eu tenho matemática? Pô, cara, você tem que aprender lógica. Pô, por que eu dou português, meu irmão? Você tem que dominar seu idioma pátrio. Você tem que saber ler, escrever e interpretar. Mas por que eu dou física? Eu dou química. Cara, a cada nível que você vai passando, o entendimento do tempo e do espaço, você tem que compreender.
Por isso que, voltando àquela nossa questão particular, quando eu ousei em criar a hidrocapoeira, as pessoas ficaram dizendo, mas tem cabimento? Como pode? Eu digo, pô, mas eu estudei a física, eu estudei a química, a biologia, eu tenho já a convicção. Claro que vai ser algo novo para aquele modus operandi que já vem de geração, de conhecimento oral, paba. Então, eu diria, é uma válvula bombástica para quem efetivamente não está, como é que chama, diante, né? Eu diria assim, atualizado com o tempo e espaço. Veja bem, o próprio Freire, né? O Freire, em 1986, ele avalia. Minha posição não é de negar o papel diretivo e necessário do educador. Freire, hein? Paulo Freire. Mas não sou um tipo de educador que se considera dono dos objetos, que estudo com os alunos. Estou exatamente interessado nos objetos de estudo. Eles estimulam a minha curiosidade e trago esse entusiasmo para os alunos. Então, podemos juntos iluminar o objeto. Ou seja, qual é o objeto? O objeto é o todo, é a formação do cidadão. Então, quando nós discutimos esse segmento, é uma grande responsabilidade, como você bem falou. Tem dinheiro? Tem, muito dinheiro. Quer dizer, eu não vi, eu acho que essa lei que foi promulgada pelo FUDEB é dever do Estado. Isso estava atrasado, estava lá, estava encostado no canto. Isso já era para ser feito há muito tempo, é por isso que a educação está no caos como está. Porque o Fundeb é que justamente vai favorecer melhores salários para os professores, melhor manutenção nas redes escolares, nas unidades escolares, na formação continuada dos professores. Então, o Fundeb é um recurso que o Estado tem que investir. Investir. Agora, não fazer, digamos assim, feirinha de barganha. O deputado leva uma emenda para o município dele, o outro leva uma emenda para o município dele, mas ele leva a emenda, se ele levasse com boa, eu diria assim, com boa fé, tudo bem. Não estou aqui para julgar ninguém. Mas, geralmente, esse dinheiro não chega no fim. Ele, no meio, ele se perde. Ele tem início, tem um dinheiro, é para ser investido. Mas, no meio, ele vai se perder porque não chega no fim. Porque, veja bem, nós temos uma educação urbana e nós temos uma educação rural. Educação rural, nós teríamos que ter a sapiência como tem os americanos, como tem os europeus. Quem está na área rural tem que ser educado para estar naquela área e não para vir para o êxodo urbano. O êxodo urbano não precisa. Ele tem que ficar lá no local dele, mas é o que não acontece. A galera vem para cá com a ilusão que na cidade, na zona urbana, ele vai se sobressair melhor. Mas, na verdade, é acúmulo de pobreza. O que acontece é isso. Então, veja bem, hoje, antigamente, no nosso tempo, para estudar em colégio público, a gente tinha que ter um cartãozinho de um deputado. Eu mesmo tive um cartão de Carlos Santana, né, que foi deputado federal, foi ministro da Educação, e de Rômulo Galvão, que foi secretário de Educação e foi deputado estadual. Imagine eu estudar no Central. Então, você imagine como era preterido, ou seja, como era a busca, o interesse das famílias de classe média baixa, né? Até classe média alta mesmo. Eu tive tantas colegas no Central que frequentavam o Baiano de Tênis. Aliás, saiu, voltou. Está aí, está me escutando? Como eu sempre tive como eu sempre tive a tendência para a coordenação motora grossa, que é o que consubstancia nós estarmos no esporte, então eu terminei do muro sendo aproveitado, porque tive talento, jogava uma bola legal, batia de 3 dedos, né? Dava de lado, dava os banhos de cuia, fazia minhas firulas, depois me meti na capoeira, fui para o judô com o Sensei Yoshida, daqui a pouco eu já estava lá com o Judô Quilin, lá no Rapiquido. Quer dizer, eu andei
Eu andei, como você também andou. Agora, eu costumo dizer a você que eu não tive a sorte de encontrar você lá na academia de taekwondo, ali na ladeira da praça, que talvez você até me estimulasse. Ou então você era um diabinho em figura de gente, porque, meu irmão, eu nunca vi um local bater tanta porrada. Aquele Miguel, Paulinho, aquele Batista. Quando eu via Batista, eu fazia xixi no kimono. Eu digo, não vou poder ficar. Os caras. Aí depois, com minha maluquice, vai eu para jogar capoeira no mercado modelo, com de mola, com gagé, com cebolinha, com Mister Like. Ou seja, quer dizer, sair de uma escola, digamos assim, padronizada, com uma filosofia, né, bem definida, uma filosofia oriental, e aí me meto na arte popular e tomo mais porrada ainda. Ou seja, o guerreiro que entra para poder aprender luta, ele sabe que ele vai apanhar. Ele pode até bater, mas ele apanha mais do que arte. Não é arte. Então, eu acho que nós podemos unir força, né, diante dos marcos legais, das diretrizes curriculares nacionais, de todo esse borogodó que a gente sabe que existe, né, as relações étnico-raciais, para o ensino da história, cultura afro-brasileira e africana, de acordo com a homologação de que, em 18 de maio de 2004, parecer 03/2004, de 10 de março, pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, aprovando o projeto de resolução dessas diretrizes. Amplia-se assim um debate sobre o tema da autorrelevância na agenda do governo federal. Mas será que o governo federal assimilou essa agenda? Será que o governo federal colocou em prática essa agenda? A situação está aí. Então, você, eu, somos formadores de opinião, nós devemos, sim, insistir, debater. O esporte e a educação é o nosso pão de cada dia, Átila. Você conhece muito bem, não precisa você estar lá como eu estava, diurnamente, dando aula de manhã, de tarde, de noite. O cara, pô, meu irmão, você não sai da escola. Meu irmão, eu vivo disso. Meu salário é esse, certo? Então eu tenho um compromisso. E, graças a Deus, em todos os lugares que eu trabalhei, eu entrei na unidade e me aposentei. Assim foi na prefeitura, no Colégio Clécio Andrade, lá no São Marcos, assim foi no Colégio Estadual Carneiro Ribeiro, lá na. Pois é, meu amigo, falar sobre educação é muito bom, ao mesmo tempo que eu fico nervoso, eu digo, e aí as pessoas até brincam comigo, né? Eu disse, Átila, como vai ser amanhã se o povo tiver realmente acreditar e você estiver lá? Tipo, meu amigo, se eu for realmente escolhido pelo povo e estiver lá na Câmara, eu vou dar tanta tapa naquela mesa lá, naquele púlpito lá, meu amigo. Vou falar, vou criar. E assim, porque é necessário, muitas vezes, você criar uma situação para que as pessoas possam acordar, para que as pessoas possam ver exatamente, entendeu? O que se está discutindo, para que dá prioridade àquilo que se precisa. Né? Eu estava numa discussão recentemente, e aí um amigo meu, que trabalha no executivo, ele falou assim, Átila, prioridade é saúde, é segurança e ele ainda falou assim, e o miserável, ou seja, a parte social. Né? E eu falei, cara, tudo que você falou aí tem relação com a educação. Claro. Educação, tudo que você falou. Porque a saúde, eu tenho que ter uma educação de higiene, uma educação social para o convívio. Sabe? O cara que está ali, ele precisa ter educação para que ele possa ter oportunidade. Porque não adianta você pegar o cara da rua, dar um banho nele, botar em um lugar, porque depois ele vai fazer o quê? Ele vai ter que emprego, ele vai fazer. Ele não tem o que fazer. Então, assim, a segurança, né? Se nós não tivermos uma educação para que termos um povo melhor e aí esse povo ter oportunidades, vamos continuar nessa situação, tendo presídio, porque assim, você sabe que em muitos bairros a presença
do Estado é a polícia, e que não deveria. A presença do Estado tinha que ser um posto de saúde, a polícia, mas não essa Repressiva. polícia Não a polícia como órgão repressor, porque a isso, polícia da nossa Bahia, embora o seu grande contingente, sobretudo a polícia militar, o seu grande contingente é de afrodescendentes, e esses oriundos de bairros populares, de bairros de periferia, são os mais repressores. Eu não entendo por que eu diria, essa ordem de conexão. Eu não entendo essa alteração de ordem, quando, na verdade, eles deviam proteger aqueles que realmente necessitam da proteção deles. Porque, veja bem, o que é que acontece? Como você bem falou, a educação ela é a base para que você entenda, porque se o camarada, o cidadão, ele vai se submeter a um emprego público, ele tem que passar por uma oposição, ou seja, ele tem que fazer um curso, ele tem que mostrar competências e habilidade naquela função que ele vai exercer. Então, existe o quê? Um filtro. E nesse filtro, nós nos perguntamos, como é que esse cara entrou e é tão despreparado? Será que, além de ele entrar, ter a oportunidade de entrar diante do mérito dele e a formação que ele está tendo, esse cara não se enquadra? Então, a gente começa a perceber o seguinte, que a coisa vem muito também do ser, a coisa vem muito do ser, da pessoa. Né? O que é que a pessoa tem de compromisso com ela para com os outros? Claro, o Estado não vai chegar, nunca o Estado brasileiro, o Estado Democrático de Direito, nunca vai chegar nessa acessibilidade, até porque a nossa dimensão geográfica é bastante complexa. Entendeu? Nós temos 27 federações, um Distrito Federal, entendeu? O Brasil é um continente-país. O Brasil é um continente-país. Então, as complexidades que há em termos de direcionar determinadas políticas públicas, quer seja para o esporte, quer seja para a educação, quer seja para a segurança, quer seja para a saúde, mas não se preocupa com o saneamento básico. Eu não posso colocar meu filho na escola, entendeu? É por isso que a gente vê nas escolas públicas, entendeu? Eu presenciava muito, inclusive colocava muito palavra de ordem, discutia isso na reunião de pedagógica. Eu dizia o seguinte: olha, nós temos que botar a placa, palavra de ordem no banheiro. Banheiro masculino. Quando for fazer xixi, suspenda a tábua, não cuspa no chão, não jogue papel fora da cesta. Nós estamos aqui, gente, para poder dar essa orientação, porque às vezes ele não tem essa orientação em casa, às vezes ele não tem nem um banheiro dentro de casa. Quando a gente vê o aluno arrancando vaso sanitário, quebrando descarga, fazendo xixi no chão, pegando fezes para poder ficar escrevendo em parede, meu irmão, será que os caras não têm sensibilidade? Quem está lá dentro é o professor que sabe. Eu pude, no meu tempo, Átila, coibir várias dessas, digamos, ações por parte dele. Eu dizia o seguinte: cara, você não tem banheiro dentro de casa? Não, professor, não tem banheiro dentro de casa, não. Onde é que você faz sua necessidade? Ah, no beco de casa. Quer dizer, o saneamento, o mais básico não tem. O mais básico não tem. Uma casa com um sistema de esgoto, né? Uma casa com um chuveiro, ainda que tenha a sua cisterna, que tenha seu banheiro, mas, pelo amor de Deus. Então, são tantas coisas que nos falta, e a gente vê um parlamento, quer seja municipal, quer seja estadual, quer seja federal, quer seja a Câmara Maior, que é o Senado, mas é muita gente para falar a mesma coisa e poucas ações para ser viabilizada para a solução dos problemas daquele que precisa. Entendeu, meu Átila? amigo, não Então, tenho. Só me permita aqui dizer que nós só temos 5 minutos, porque depois de 1 hora encerra aqui. pois não. E falar sobre educação, 1 hora não é nada. Não é nada, não é nada. 24 horas não é nada. Nada. Né? Ou seja, é muito tempo que a gente precisa. Mas a sua participação hoje, meu amigo, foi extremamente importante, porque você colaborou enormemente
para a nossa luta, que a nossa luta é esclarecer as pessoas, é fazer com que as pessoas possam aí, dentro do possível, entender a realidade. Porque eu digo, temos que entender que muito do que nós estamos vendo aí é simplesmente um conto de fadas. E a cidade de Salvador não é isso aí. A gente precisa entender Salvador quando a gente vai para a periferia, Isso. quando a gente vai para os bairros mais simples. A gente vive hoje a ilha da fantasia. Com certeza. Estamos aqui discutindo isso. Mas temos apenas 3 minutos. Eu queria que você se despedisse. Eu já lhe agradeço. Salve, um beijo no seu coração. Sou apaixonado pela sua luta, pela sua dedicação à educação, sua dedicação ao esporte, sua trajetória. Poderíamos falar aqui sobre diversas áreas, diversos aspectos, mas hoje foi educação. Muito obrigado, meu amigo. Átila, quem agradece sou eu. Eu acho que 1 hora é muito pouco para falar sobre educação. Eu já tive alguns insights, né, práticos na educação. Eu praticamente criei a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, né, no triênio de 2003 a 2006 na Ordem dos Advogados do Brasil, quando fui conselheiro e concomitantemente vice-presidente da Caixa de Assistência. Então, eu criei a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por entender que a ordem, como também grande guardiã da Constituição, que a Ordem dos Advogados também é uma grande guardiã da Constituição, e dos interesses sociais, e, sobretudo, dos interesses sociais. Então, a educação, como segmento social, teria que ter uma visibilidade, um cuidado e uma proteção. Não é só o cuidado, é a proteção. Nós ali estamos como um fiscal para que essa lei seja cumprida. Aí é o papel do Ministério Público, que tem que estar fiscalizando como se anda o processo educacional na nossa cidade, no nosso estado. Eu fico muito grato. Eu acho que nós deveremos dar prosseguimento, inclusive fazer até uma live com outros profissionais da área da educação, para que você medie, eu seja um provocador, ou eu seja um articulador, enfim, nós temos que discutir essa questão. E muito, muito fico gratificado de estar sempre contigo. Você é um jovem, você está ao lado de uma pessoa muito interessante, não sei se é o presidente do partido aqui na Bahia, o Podemos, João Carlos Bacelar, que já foi secretário de Educação e que me prestou uma deferência que eu gostaria de fazer esse testemunho. Na oportunidade que eu estava para poder prorrogar o meu tempo do meu doutorado, ele teve a maior sensibilidade. Não, Adilon, volte para concluir seu doutorado, que nós queremos que você seja doutor. João Carlos me disse isso. E inclusive, ele é pré-candidato a prefeito de Salvador. Ótimo. E ele vai atuar nos bairros e será como principal fonte dele a educação. Como você sabe, você mesmo aí. Olha, por favor, por favor. Se preocupou com você e se preocupa com todo mundo. Por favor, o senhor não me deixe fora desse circuito, porque eu irei por livre e espontânea vontade, porque acredito nessa bandeira. Inclusive, nós temos também, você deve conhecer, a professora Cíntia. A professora Cíntia é uma pessoa que acompanha João Carlos Bacelar há muito tempo. Então, nós estamos em família e essa família tem que ter prosperidade. E a prosperidade, nós acreditamos em uma educação melhor para nosso povo, porque certamente, se nós estivermos na rua, o nosso povo educado, a gente vai ter menos assalto, menos crimes bárbaros, menos barbáries, entendeu? Menos discriminação, seja ela racial, de cor de pele, o que seja. O povo educado é um povo sábio e protetor, não só do seu cumprimento do dever, mas protetor também para poder auferir os seus direitos. Eu deixo aqui um beijo no coração, muito obrigado pela oportunidade, e que nosso grande arquiteto do universo sempre nos deixe unidos, junto, meu irmão, que a gente pode fazer muita coisa pela essa cidade. Salve, meu mestre! Hoje falamos com essa grande figura, essa grande personalidade do esporte e da educação, Odilon Góes,
meu queridíssimo doutor e amigo. Beijo grande para vocês, um abraço e amanhã, às 20h30, mais uma live. Um abraço a todos. Tchau, meu mestre. Tchau, meu mestre. Um abraço. Amanhã eu espero você aqui às 20h30. Um abraço grande, fiquem com